Olá pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos dar sequência no estudo do nosso TCC, estudando agora as técnicas de coleta e análise de dados. Até agora nós vimos então o que vem a ser uma metodologia dentro de um TCC, os tipos de pesquisa, os métodos científicos, fizemos alguns exercícios e algumas atividades para consolidar esses conhecimentos. E agora nós vamos ver as técnicas de coleta de dados, ou seja, quais são as melhores formas, as formas mais utilizadas que um trabalho científico faz para coletar, para obter os seus dados. Vamos para a nossa aula então? Então, pessoal, basicamente o nome de técnicas de coleta de dados já traz para a gente um raciocínio inicial do que nós vamos estudar, que nada mais é do que a forma de coletar os dados do seu trabalho científico. E por isso, você vai concordar comigo que esse tipo de informação, técnicas de coleta de dados, vai estar dentro do seu capítulo de metodologia, que é o que nós estamos estudando, concorda comigo? Por quê? Porque a gente não pode perder de vista o que o capítulo de metodologia está preocupado. Ele está preocupado em explicar o como o seu trabalho foi feito. Então, nada mais justo que neste momento você falar, olha, leitor do meu trabalho, eu usei como técnica de coleta de dados essa e essa técnica para coletar os meus dados. Por quê? Qual que é a ideia da gente escrever um trabalho e deixar ele escrito? Para que novas pessoas, novos pesquisadores passem ou trilhem por esse caminho. Ou seja, eles vão tentar refazer a nossa pesquisa, muitas vezes para dar continuidade a ela. E se alguém vai refazer a sua pesquisa, você concorda comigo que ele tem que saber exatamente o que você fez. Porque senão ele não consegue ter um ponto de base, um ponto de partida, que é onde foi o seu ponto de chegada, entenderam? Então, por isso é muito importante a gente entender a coleta, ou melhor, as técnicas de coleta de dados. Tá joia? Logo no material aqui, eu deixei para vocês que, de acordo com a sua pesquisa, gente, com o tipo de pesquisa que você faz, que a gente conversou que pode ser exploratória, descritiva ou explicativa, você já tem um indício de qual técnica você vai usar. Lembra que na aula anterior a gente falou que o tipo de pesquisa também te direciona para o método que você vai utilizar? Seja ele um levantamento de campo, seja ele uma pesquisa experimental, uma ex post fact, tudo isso vem vinculado ao seu tipo de pesquisa e antes ainda ao seu objetivo. Então, sem mais delongas, vamos entrar aqui, nos 7 tipos que nós vamos conversar sobre essa aula, tá? Os principais que eu coloquei aqui para vocês, é claro que tem mais, tá, gente? E de novo, pode estar com nomes sinônimos aí do que você está aprendendo na sua universidade, na sua faculdade, beleza? Então, nós vamos ver aqui a pesquisa de campo, os questionários, as entrevistas, a observação, a análise de conteúdo. Esse aqui é interessante, que ele traz uma certa contradição, né? Até pelo nome, olha só, análise. Então, parece que ele é uma técnica de análise, né? Nós vamos conversar mais adiante. Pesquisa de laboratório e pesquisa bibliográfica, tá? E aqui embaixo tem as técnicas de análise de dados, que é a quantitativa e a qualitativa, que querendo ou não, ao dizer alguns dessas técnicas de coleta, nós já vamos estar pincelando um pouquinho também das técnicas de análise. A partir de agora, como eu falei na aula anterior, não dá mais para a gente dividir os conteúdos, porque eles não são ilhas, eles não estão soltos, na verdade eles estão entrelaçados e a gente que didaticamente tenta separá-los aí para você entender melhor. Então vamos lá, não podemos perder de vista que a escolha da técnica de coleta de dados ela é feita com base no objetivo da sua pesquisa. Então, só você e o seu orientador são capazes de mensurar com precisão quais são essas técnicas, porque vocês conhecem como ninguém o objetivo que vocês traçaram lá no início, ok? Então vamos para a primeira aqui, técnica de coleta de dados, pesquisa de campo. O que vem a ser uma pesquisa de campo? De novo, eu gosto muito de pensar, antes de ler qualquer conceito, eu gosto de raciocinar e pensar sozinho. O que vem a ser uma pesquisa de campo? Vem na minha cabeça de imediato que eu vou ter que ir para a área em questão que eu estou estudando e tentar explorar algumas coisas ali.
Então, ó, só ao falar isso, eu já disse que ela é usada em pesquisas exploratórias, em pesquisas descritivas, né? Mas vamos então para a definição agora, já que a gente fez esse pequeno exercício de pensar qual é o estereótipo que te vem quando você lê pesquisa de campo. Então vamos lá. É uma técnica de pesquisa que envolve a coleta de dados diretamente de uma amostra representativa da população que você está estudando. É isso. Ou seja, você vai pegar uma amostragem do que você está procurando, da população específica que você quer e uma coisa extremamente importante, dentro do seu ambiente natural. Se não for extrair essas informações da sua pesquisa no ambiente natural, não está enquadrando na pesquisa de campo, porque a pesquisa de campo ela é direcionada para o habitat, vou usar esse termo, tá? Para o habitat natural daquela amostra. Vamos pegar esse exemplo 1 aqui, ó, que é o seguinte, uma pesquisa de hábitos alimentares, né? Nas aulas anteriores a gente falou sobre o ganho de massa muscular, sobre feijão com farinha, se eu não me engano, né? E aí, vamos pegar mais ou menos essa ideia aí, ó. Suponha que você esteja conduzindo uma pesquisa sobre os hábitos alimentares de uma população específica. Digamos que, por exemplo, estudantes universitários de uma determinada universidade. E aí, suponha que você vai usar a técnica pesquisa de campo para coletar dados. Aí você vai chegar nessa universidade, né, que tem que ser no ambiente natural. Então você tem que, já que você está estudando os hábitos alimentares desses estudantes, você tem que ir lá na universidade, onde é, no local correto, para fazer essa análise. Porque o ambiente tem que ser o natural, nesse caso, a universidade. Na sequência, uma regra básica da estatística é que a sua amostra seja aleatória, ou seja, você vai chegar lá na universidade e vai pegar de forma aleatória 10, 20 alunos dessa universidade, ao acaso, de forma aleatória, e vai fazer ou um questionário ou fazer a sua pesquisa com eles. Uma premissa básica da estatística é a aleatoriedade, beleza? E aí, você pode fazer observações sobre esse pessoal ou entrevistar esse pessoal. 2 exemplos simples seriam isso aí. Ou seja, se você for fazer observação, você vai ficar lá observando o quê? Quais são os hábitos alimentares? O que eles estão comendo no refeitório? Quais lanches eles estão comprando? Por que eles estão comprando? Esse tipo de coisa tudo você pode observar, você pode perguntar na sua entrevista também. Se você estiver usando entrevista, você pode perguntar para o cara qual que é a preferência dele, se ele tem alguma restrição alimentar, como que ele faz para escolher essas refeições, esses lanches e assim por diante. Perceba então que nós estamos falando de uma técnica que ela não se resume a uma entrevista, ela não se resume a uma observação. E por que eu estou falando isso? Porque tem aqui uma outra técnica que é a entrevista, que é a observação. Então, um primeiro ponto que eu até chamo a atenção aqui, ó, se nós estamos utilizando um questionário, ou uma observação, ou fazendo uma entrevista, por que nós não classificamos esse exemplo acima aqui, ó, como técnica de questionário, técnica de observação, ao invés de técnica de pesquisa de campo? Você faz essa pergunta? Eu me fiz na primeira vez que eu estudei isso aqui. Falei, pô, mas por quê? Qual que é a diferença? A diferença é o que eu estou acabando de dizer para você. Você concorda comigo que dessa forma aqui, ó, usando a pesquisa de campo, eu não fico restrito à observação ou à entrevista ou a um questionário. Não, eu consigo utilizar tudo isso em prol de uma compreensão mais apurada sobre um determinado ponto. Então, por isso que eu coloco aqui, ó, essa técnica é particularmente útil quando você pretende fazer o quê? Uma compreensão mais aprofundada. Porque um questionário sozinho, gente, ele não consegue aprofundar nas perguntas. Você já deve ter respondido algum questionário, seja ele do IBGE ou qualquer outra pesquisa. É uma pergunta muito mais genérica. Agora, uma entrevista, nós vamos conversar isso mais adiante também, ela é algo mais subjetivo, ela é mais direcionado, certo?
Então, existem diferenças. E além disso, você não pode falar assim, a entrevista é melhor do que o questionário. Não, não é por aí. Você tem que ver que a entrevista complementa o questionário complementa a entrevista. Então, quando você faz essa união dessas técnicas em que você faz o uso de observação, o uso de entrevista, o uso de questionário ou qualquer outro elemento, você está fazendo... E não podemos esquecer, para uma população específica, no habitat natural dele, nós estamos falando sobre pesquisa de campo. Nós estamos fazendo uma técnica de coleta que é vamos dizer assim, um blend, né? É uma junção de várias outras técnicas focadas em uma população-alvo em seu ambiente natural. Entenderam, pessoal? Então, no material eu deixei para você aqui a resposta. Ó. Você tem que lembrar que a resposta para essa pergunta é que a pesquisa de campo ela é uma técnica mais ampla. Ela envolve diversos outros métodos para entender o ambiente e o contexto que o fenômeno estudado acontece. É isso. Então vamos lá, o segundo exemplo aqui, ó, dentro de um atendimento hospitalar. Então suponha que um pesquisador queira realizar uma pesquisa de campo para estudar a qualidade do atendimento em um hospital. Então ele vai coletar os dados por meio de observações, por meio de questionários aplicados aos pacientes, por meio de entrevistas com os funcionários. Então perceba que ele vai observar o atendimento, já é um diferencial. Ele vai fazer um questionário com o paciente, com o lado de lá da corda, né? Ele vai fazer uma entrevista com os funcionários, que é do outro lado da corda, que são quem oferece o serviço. Então, só por aí você já começa a perceber que esse pesquisador ele está sendo criterioso, ele está cercando as possibilidades de todos os lados, ou seja, ele está delineando muito bem a pesquisa dele. Pensa você como sendo um avaliador de uma banca dessa. Olha só como que você vê que esse trabalho está muito bem amarradinho. Ele vai falar, ó, ele vai pesquisar, ele vai observar, ele vai fazer questionário com os pacientes, então não vai ter um viés só de quem está lá dentro do hospital, querendo puxar sardinha e falar que o atendimento é bom. Pelo contrário, ele também vai entrevistar os funcionários, porque normalmente tem pessoas que mandam nesses funcionários, né? E aí isso impacta diretamente no atendimento final. Então pensa você como um avaliador dessa banca desse trabalho. Pô, você ia falar, cara, que legal, esse trabalho aqui está bem delineado, está bem definido. Tem uma técnica muito boa aqui de coleta de dados. A pesquisa dele parece que vai chegar num lugar interessante, porque nós vamos ter um overview geral do que está acontecendo nesse hospital aí. Concorda comigo? Eu não conheço esse trabalho, não vi, mas se alguém fizer nesses moldes que está sendo dito aí, eu já sei que vai ser um trabalho legal, vale a pena ler. Então, nesse caso, a pesquisa de campo é a técnica que vai ser utilizada para fazer tudo isso. Ou seja, dentro do ambiente natural, ele vai captar dados por meio de entrevista, de questionário e de observações. É o que nós estamos falando exatamente nessa conclusão aqui. Ficou claro agora, pessoal? Acho que esse segundo exemplo clareou um pouquinho mais aí esse entendimento da técnica de coleta, que é a pesquisa de campo. Vamos para a segunda, então. A segunda é o questionário. Gente, olha como que eu defini aqui essa técnica. Eu coloquei ela até como sendo um instrumento. Perceba que um questionário, ele, pegando o gancho na pesquisa de campo, ele é só um instrumento para alcançar o objetivo da pesquisa de campo. Mas eu posso simplesmente fazer um trabalho que tenha só um questionário, não tem problema nenhum. Só que você concorda comigo que esse questionário eu vou ter que fazer ele com um pouco mais de precisão, um pouco mais de cuidado, para conseguir obter dados da forma adequada. E logo na frente, a primeira coisa que eu coloquei aqui, ó, que eles são amplamente utilizados em pesquisas o quê? Descritivas, exploratórias e também explicativas. Porque um questionário você pode perguntar, olha só, por que você está preferindo comer farinha com feijão ao invés de comer arroz com feijão? Entende? Não é simplesmente analisar ali por que você ganha massa muscular ao comer feijão com farinha. Não, você pode perguntar por que ele prefere isso e não, por exemplo, o arroz.
Eu não tenho tanta noção, mas eu sei que a farinha e o arroz, todos os dois são carboidratos. É claro que um tem níveis maiores que os outros aí, o pessoal da área me corrija, mas de forma geral, você pode entrar nesse porquê. E aí, um questionário vai fazer o quê? Vai ser uma técnica de coleta para uma pesquisa que é explicativa. Senão a gente cai no erro de pensar, um questionário vai só levantar informações para mim, informações primárias. Não! Essas informações podem ser informações até mesmo elaboradas. Você pode perguntar por quê, você pode correlacionar com outros assuntos e assim por diante. Mas falando diretamente do questionário, do instrumento, ele consiste basicamente em quê? Em perguntas estruturadas, ou seja, questões abertas, questões fechadas, que são respondidas pelos participantes. Um detalhe aqui é que ela pode ser administrada pessoalmente, por telefone, hoje em dia muitos online, usando os formulários aí online e assim por diante. E para exemplificar isso, nada melhor do que a gente dar um exemplo também. Vamos pegar aqui, suponha que você esteja fazendo uma pesquisa sobre a satisfação do cliente de um determinado restaurante. Isso vem de cara para mim a ideia de fazer um questionário ou se não uma entrevista. Uma técnica de coleta para essa pesquisa aqui, na minha cabeça, seria o questionário ou pesquisa. Observação é difícil, porque se só pegar ali, o cara comeu lá uma comida não sei das quantas lá, e só pela cara que ela fez, ele não gostou, gostou, isso é meio subjetivo, Então não sei se a observação aqui seria o caso ideal, tá? Mas seria ideal aqui a gente usar o questionário ou se não o 3 aqui, que é a entrevista que nós vamos passar para o próximo passo aí. Então, pessoal, você pode criar aqui um questionário em que você pergunte para os clientes o que você achou do serviço, o que você achou da qualidade da comida, o que você achou do ambiente. O ambiente também faz muita diferença no restaurante, não faz? Você chega no ambiente, talvez o ruído esteja muito alto, que você não consiga ter um diálogo, talvez não vai ser adequado. Ou para um segundo momento onde você quer uma música mais alta, um ambiente mais divertido, você quer um ambiente um pouco mais extrovertido, com músicas mais altas e assim por diante. Então, você pode no seu questionário colocar tudo isso. Por isso eu coloquei aqui, você elabora perguntas específicas e direcionadas para cada experiência do seu cliente. Um detalhe, até coloquei aqui na hora de você for estudar, para você não fazer confusão, lembre-se que a pesquisa de campo ela é mais ampla. E outra coisa, a pesquisa de campo ela tem que ser obrigatoriamente feita no local, no ambiente natural. Enquanto que, se você está fazendo apenas um questionário e não uma pesquisa de campo desse restaurante, você não precisa nem de estar lá no restaurante, você não precisa nem de ter ido lá no restaurante. Você pode simplesmente falar, ô Zé Rui, você foi no restaurante A há 2 anos atrás. Como que foi a sua experiência lá? Responde esse questionário para mim? Sim. Agora, se fosse uma pesquisa de campo, obrigatoriamente você teria que ir lá, você tem que entender o ambiente, você tem que ver como que é, você tem que observar, talvez você tenha que entrevistar. Então a pesquisa de campo ela é mais ampla. O questionário ele é mais simples, ele é mais simplista. Basta você fazer as perguntas corretas que já está valendo para você coletar os seus dados. Entenderam, pessoal? Então eu coloquei aqui embaixo também um exemplo para você ver como que seria de um questionário de uma satisfação do cliente, XYZ, Então eu coloquei aqui, qual a frequência que você frequenta o restaurante X? Como que se avalia a comida? Como que se avalia o atendimento? E tudo, excelente, bom, regular, ruim, péssimo. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Por que eu estou criando níveis, categorias dentro dessa resposta? Porque eu quero pensar no próximo passo, que é, eu estou criando um questionário de coleta de dados e eu mesmo vou analisar esses dados. Então, no meu questionário, eu já vou preparar o terreno de fazer ele de forma organizada para que facilite a minha vida na hora da análise do questionário. E por isso, essa aula de hoje de técnicas de coleta de dados, ela é basicamente entrelaçada com as técnicas de análise de dados. Porque um questionário que você cria, você já está pensando como que você vai analisar ele. Então, só para a gente finalizar aqui, eu fiz aqui 7 perguntinhas bem simples,
E deixei uma última aqui, uma questão aberta, só para o cara meio que falar à vontade, né? Seria basicamente isso aí. E aí, como que eu analisaria esses dados desse questionário? Aí, pessoal, existem várias técnicas para isso. Você vai fazer uma análise quantitativa ou uma análise qualitativa? Qual a diferença de uma e de outra? Basicamente, a análise quantitativa, você vai fazer uma pesquisa, né, avaliar, baseada em dados numéricos. Ou seja, você vai criar médias, você vai criar correlações, você vai criar medianas em cima de dados numéricos. E a qualitativa vai ser baseada em dados não numéricos, certo? Então, algumas técnicas para analisar esses dados não numéricos seriam a análise de cluster e a análise de conteúdo. Tanto uma quanto a outra são utilizadas para esse tipo de pesquisa. Então, no nosso exemplo aqui, análise deste questionário que eu mostrei para vocês, eu vou pegar aqui e vou fazer uma análise descritiva, ou seja, uma análise descritiva. Ela faz parte da análise quantitativa, até está aqui no material, que alguns exemplos de análise quantitativa análise descritiva, está aqui, análise de correlação, análise de regressão e tem outras que eu não vou citar aqui, mas que podem ser utilizadas também. Essas são as principais que eu tenho visto nos trabalhos atuais que eu tenho pegado por aí, tá joia? Então, esse exemplo que eu estou colocando aqui, eu vou fazer uma análise desses dados usando a análise descritiva. Então, o que é uma análise descritiva, pessoal? Perceba que ela já me dá um indício de que a minha pesquisa também era descritiva. Estão lembrados lá do tipo de pesquisa? É uma técnica que envolve basicamente o cálculo de medidas estatísticas. E quais são elas? Uma infinidade, né? As principais delas são média, mediana, desvio padrão, moda e assim por diante. A partir dessa análise, nós conseguimos ter uma visão estatística do que está acontecendo nesse restaurante. Aí você pode perguntar, pô, esquisito, né, professor? Como é que nós vamos colocar estatística sendo que só tem palavrinhas aqui, né? Sempre, com frequência, excelente, boa. Tem jeito de tirar a média de excelente com boa? Tem. Basta você pensar de forma simples e categorizar essas respostas. Como, por exemplo, aqui, na hora de fazer a média, eu estou falando o seguinte. Eu vou atribuir um ponto de 1 para quem falou péssimo e a nota 5 para quem falou excelente. E aí eu fico com um espectro, né, de 1 até 5. Mas vamos com calma, vamos começar aqui de cima. Então vamos pegar aqui como exemplo para você entender para uma pergunta só. A pergunta 2. Como você avalia a qualidade da comida oferecida no restaurante XYZ? Supõe, então, que você passou esse questionário para 100 pessoas. E aí você obteve 40 respostas excelente, 30 pessoas responderam boa, 20 regular, 5 pessoas responderam ruim e 5 pessoas responderam péssima. Então, como que você faria o cálculo da média? O primeiro passo você concorda comigo que nós temos que converter essas respostas de palavra para número. Porque eu consigo tirar a média de número, não de palavra, né? Então é o que a gente falou anteriormente. Eu vou colocar o ponto, a pontuação 1 para quem deu resposta péssima e a pontuação máxima 5 para quem deu a nota excelente. Beleza? E aí é só fazer a continha. 40 pessoas vezes 5, que foi o ponto de quem falou excelente, 30 pessoas vezes 4, 20 pessoas vezes 3 e assim por diante. Dividido por 100, que foi o tamanho da minha amostra, eu obtive 3,85 de pontos. Ou seja, obtive uma média de 3,85. Isso indica, então, que se eu dei aqui para péssimo 1, ruim 2, regular 3, boa 4, você concorda comigo que o 3,8 está aqui, nesse meio de campo aqui, entre regular e boa. Por isso eu coloquei aqui, nós podemos bater o martelo, então, que baseado nestes dados, através desse questionário, nós obtivemos uma média de que a comida desse restaurante ela é de boa a excelente. Beleza, pessoal? Entendeu como é simples fazer análise de dados de forma qualitativa quando você tem um questionário? Da mesma coisa, você pode calcular agora a mediana, que é a mesma coisa, pessoal.
Só que agora você vai ter que pensar na estatística. O que é mediana? Você tem que lembrar lá que a mediana é o elemento do meio, né? Por isso que ele tem esse nome. Tá? De forma geral seria isso. Então, para calcular a mediana, a gente precisa encontrar quem está no meio e, nesse caso, é a resposta de número 50. Então, para isso, eu vou ordenar as minhas respostas em ordem crescente, né? De péssima, ruim, boa e regular, e pegar aquela resposta que tiver exatamente na posição 50. Nesse exemplo aqui, hipotético, tá? Vamos supor que a mediana foi boa, beleza? Então, ó, você já tem uma resposta que a comida é de boa, excelente, que pela mediana que ela é boa, você pode verificar também o desvio padrão, ou seja, tá, a gente teve aqui 40 pessoas falando que é excelente, 30 pessoas falando que é boa, 20 regular e assim por diante, mas como é que está disperso essas respostas? Né? O desvio padrão, não sei se você lembra lá da estatística, mas basicamente é isso que ele faz. Ele vai verificar o quão disperso os dados estão em relação à média. A imagem não carregou aqui, ó. Vamos ver se ela carrega. Agora carregou. Tanto é que, pela fórmula mesmo, você consegue ver isso. Ó. Xi é o elemento que você estiver testando, menos a média. Ou seja, qual a distância que eu estou da média? Qual a distância que esse outro elemento está da média? E aí você eleva isso ao quadrado, né, e divide pelo tamanho da amostra e no final você tira a raiz quadrada. Essa é a fórmula do desvio padrão e, trocando em miúdos, o desvio padrão nada mais é do que você avaliar a dispersão dos elementos em relação à sua média. É isso, tá? Então eu fiz a continha aqui, ó, o desvio padrão deu 1,18. Isso significa que tem uma dispersão não tão pequena, mas também não está tão longe, então está dentro de uma faixa razoável aí. Então, esses resultados que nós estamos obtendo com essa resposta, eles estão adequados aí. Beleza, pessoal? Então, pessoal, uma vez que nós entendemos aqui para esse exemplo da pergunta 2, nós podemos fazer isso para qualquer outra pergunta. Viu como que é simples? Não tem nada de bicho de 7 cabeças, pelo contrário, é uma coisa até gostosa de fazer, você tem respostas interessantes sobre o que você está pesquisando. Isso é o legal da pesquisa. E aí, para finalizar, nós acabamos de mostrar quem? Nós acabamos de mostrar a técnica de pesquisa, que é questionário. E aqui eu gastei tempo te dando exemplo de um questionário e de como analisar esse questionário, exatamente para você exemplificar aí e entender melhor esse conceito que nós estamos falando aqui, tá? Vamos para o próximo aí. Item 3, a técnica de coleta entrevista. Gente, todos nós sabemos claramente o que é uma entrevista. Então, basicamente, o que nós vamos conversar aqui agora é o que você conhece de uma entrevista. Só que é uma entrevista direcionada para a pesquisa que você está fazendo. Então, só por aí a gente já começa a pontuar elementos que são importantes dentro desse conteúdo aqui. Então, nós podemos dizer que é uma técnica de coleta de dados que envolve uma conversa direta entre o pesquisador e o participante, com o objetivo de obter informações sobre experiências, opiniões, comportamentos e qualquer outra coisa sobre o tema que você está pesquisando. Normalmente é usado em pesquisas exploratórias, descritivas e explicativas também. A sua entrevista ela pode ser estruturada, você já pode ter preparado ela, ou você pode fazer uma entrevista semi-estruturada, né, com algumas respostas pré-definidas, ou você pode fazer uma entrevista totalmente aberta, né, com uma questão aberta, onde a pessoa é livre para falar o que ela quiser. E aí, como que você analisa esses dados se você deixa o cara falar de forma livre, né, bem subjetiva? Por isso até que a gente coloca aqui, ó, que é uma análise mais qualitativa, quando você está nesse caso aqui, ó. Por quê? Porque aí você vai ter que analisar cluster, você vai ter que analisar, tá aqui embaixo aqui, ó, o outro aqui, análise de conteúdo, que é a correlação entre as palavras que foram ditas e assim por diante. É bem legal isso aqui também, tá? E aí, vamos voltar para cá, ó, e de cara vamos ver essa perguntinha aqui dessa caixinha aqui, ó. Baseado na semelhança entre as perguntas que você faz em uma entrevista e um questionário, qual que seria a diferença entre essas duas técnicas? Você concorda comigo que uma entrevista ela é muito parecida com um questionário? Eu concordo, tanto é que eu coloquei essa perguntinha aqui. Porque quando eu estava estudando,
Ou melhor, sempre quando eu vou estudar alguma coisa, né, eu faço papel do advogado diabo, né, começo a perguntar coisas que, pô, peraí, você está me falando que questionário eu vou perguntar alguma coisa para alguém. Qual a diferença de eu perguntar com a minha voz ou perguntar mandando um Google Forms para ele, por exemplo? A princípio parece que não tem diferença nenhuma, né? Mas só por aqui você já sabe que tem, ó. Você tem que ter uma conversa direta entre o pesquisador e o participante. Então, por aqui, a gente citou lá atrás, um questionário, normalmente você pode fazer ele à distância, você não precisa ter ido no lugar. Ah, professor, mas a entrevista também eu consigo fazer pelo Google Meet. Beleza, só que agora você tem um elemento que está comprovando que teve uma conversa, uma relação entre o pesquisador e o participante. Não tem problema, você faz ela por Google Meet, não tem problema nenhum. A questão é, existe um diálogo, existe um contato mais próximo, mais pessoal do que o questionário, que é muito impessoal. Concorda comigo? Então, para a gente não ficar perdido, eu até coloquei aqui para você, ó, a resposta para essa pergunta é uma entrevista, pessoal. Você concorda comigo que ele é um método mais personalizado? Se eu vou entrevistar, por exemplo, uma personalidade pública importante, eu vou me preparar para conversar com essa personalidade. Muito diferente de um questionário. Um questionário, muitas vezes, eu vou simplesmente colocar no papel ou no Google Forms ou em qualquer outra plataforma, né, as minhas perguntas e vou esperar respostas. Então, você concorda comigo que nós podemos dizer que a entrevista ele é um método mais personalizado, ele é mais direcionado. E você vai ver que isso vai impactar diretamente no resultado dele. Ó. Eu já até vou adiantar aqui. Ó. Consequentemente, você vai ter o quê? Respostas mais esclarecedoras sobre o assunto. Se eu te faço uma pergunta na sua frente, eu ligo para você no telefone, ô fulano, como é que ficou hoje o jogo do time tal? Você vai me responder de um jeito, vai me falar, ó cara, o cara lá errou um pênalti, o cara uma perna de pau, entendeu? Você vai me dar mais detalhes. Agora, se eu te mando só uma mensagem de texto falando, ó, quanto ficou o jogo hoje? Você vai falar, 2-0. Entendeu? Naturalmente a entrevista ela traz consigo mais informações, porque você se prepara melhor. Muitas vezes você vai ter que preparar até vestindo melhor, né? Enfim, coisas bobas aí, mas que faz com que o outro lado também prepare e te dê mais informações. Então aqui, ó, o entrevistador faz perguntas mais subjetivas, mais direcionadas, mais aprofundadas, mais específicas. Ou seja, exige mais do pesquisador. Entretanto, eu colho bons frutos também. Eu colho mais frutos do que se eu tivesse só usado a técnica de questionário. Concorda comigo? Que é o que eu coloquei aqui, ó. O questionário é uma forma mais padronizada de coleta de dados, então, ou seja, você facilita a sua análise depois, porém, você não tem tanta profundidade de informações como se você tivesse feito uma entrevista. Aqui no questionário as perguntas são mais amplas, elas são totalmente pré-determinadas, pré-definidas, né? O que numa entrevista você fala, eu preparei as perguntas, tudo bem, mas o entrevistado pode te retrucar, né? Ele pode te perguntar outras coisas. E aí você não estava preparado e vai, como se diz, né? Deixa o diálogo acontecer, ele vai naturalmente se regulando. Aqui não tem diálogo. Eu te pergunto, você me responde e ponto final. Beleza? O entrevistado no questionário pode responder sozinho, não precisa ter essa interação direta com o entrevistador, então exige menos do entrevistador e do entrevistado. Consequentemente, ele tem menos profundidade nas respostas, tá, pessoal? Qual que é a melhor? Gente, não tem melhor. Tem qual que é mais indicado para um trabalho e para outro, tá? A questão é você saber identificar qual técnica é mais adequada para o seu trabalho. Então, isso que a gente conversou, eu deixei escrito aqui. Na hora que você for estudar o material, você dá uma lida com mais calma aí também. Quarto, observação. Quarta técnica de coleta, né? Gente, essa aqui é clássica, né? Principalmente na física. Como eu já falei lá atrás, né? Aquela fórmula da queda livre, ela sai, não é debaixo do braço do professor de física. Não, ele jogou a bolinha lá, deixou cair no laboratório mais de 100, 200 vezes e marcou o tempo e inferiu aquela fórmula que a gente usa ali. Beleza? Então, a observação é uma técnica de coleta de dados que envolve a observação direta e sistêmica. Ou seja, não adianta só eu ficar observando a bolinha cair, não. Você tem que ficar com um cronômetro, eu lembro da minha época, né? Tinha que ficar com o cronômetro certinho, na hora certa, no momento certo, mais ou menos na mesma posição, para entre uma experiência e outra não variar muito,
né? Então, por isso que a gente fala, uma observação também não pode ser de qualquer jeito. Ah, o tiozinho lá que fica parado na porta da minha casa está fazendo uma pesquisa de observação. Talvez, né? Mas dentro da ciência, talvez não, porque um dia ele está deitado para um jeito, outro dia está sentado na beira da rua, no outro dia ele está conversando com o colega que passou. Então, isso não é uma observação sistêmica. Então, por isso, essa técnica, embora seja muito simples, ela é muito usada, principalmente em pesquisas exploratórias e descritivas, como essa que eu acabei de falar para você, de descrever uma fórmula, de representar um movimento de um corpo e assim por diante, tá? Faço um adendo aqui de novo, que a observação ela também pode ser usada lá no primeiro caso, que é a pesquisa de campo, né? Pesquisa de campo, então, eu posso usar questionário, entrevista, observação e diversos outros aí que podem ser correlacionados a ela. Quinta técnica, análise de conteúdo. Análise de conteúdo, pessoal, é uma técnica que pode ser usada em diferentes tipos de materiais textuais, como entrevista, discurso, textos escritos, imagens e vídeos. O objetivo dessa técnica é analisar o conteúdo desses materiais de forma sistemática e objetiva. Vou parar por aqui. Não parece que tem alguma coisa errada aqui, não? Porque nós estamos falando de análise de conteúdo. E vamos olhar aqui em cima aqui, ó, o título da sessão. Técnicas de coleta de dados. Não deu um nó na sua cabeça aí? Não? Na minha aqui deu, né? Então, na primeira vez que eu vi isso aqui, eu falei, opa, peraí, isso aqui é técnicas de análise. Sim, é técnicas de análise, sim. Vai estar aqui embaixo de novo. Tanto é que ela está aqui, ó. Análise de conteúdo está dentro de uma análise qualitativa que está dentro de técnicas de análise. Ué, Zé Rui, então por que você colocou aqui no item 5 análise de conteúdo? Gente, olha só que interessante. Entender o que a análise de conteúdo faz? Ela vai basicamente pegar o quê? Ela vai analisar o conteúdo da entrevista que eu acabei de fazer com o fulano. Ele vai pegar um discurso que esse fulano falou, vamos supor que eu estou analisando a fala de um determinado grupo de pessoas, então eu vou analisar esse discurso, eu vou analisar o texto, os escritos desse grupo de pessoas, eu vou analisar imagens, vídeos deles, então eu estou analisando. E quando você analisa, você faz o quê? Tá até aqui, ó, é um ciclo sem fim, ó. Quando você coleta, você analisa. Quando você analisa, você obtém mais dados. Quando você obtém mais dados, você coleta mais dados. Você acabou de produzir mais dados, concorda comigo? Então, a análise de conteúdo, pessoal, é uma técnica de coleta de dados também. Eu posso pegar um discurso que uma determinada pessoa de uma região falou e extrair diversas informações desse discurso. Por exemplo, da forma com que ele fala, né? Aqui, nós que somos mineiros, né? A gente fala muito a palavra uai. Aqui nada, né? Por que a gente coloca o aqui? Eu também não sei, eu sou mineiro e não sei. Mas isso faz parte do discurso do mineiro. Antes de qualquer coisa, aqui, deixa eu te contar um negócio. Vem cá nada, eu só quero te falar, pode falar, né? Assim? Então, dentro da coleta, da análise de conteúdo, por que a gente fala conteúdo? Porque pensa no dia a dia de hoje, né? Produtor de conteúdo, ele produz texto, produz vídeo, produz podcast, produz conteúdo. Então, ao analisar um conteúdo, você produz novos conteúdos, você produz novos dados. Ficou claro, pessoal? Essa é a técnica análise de conteúdo. Então, até deixei aqui para você um exemplo, que é uma pesquisa sobre a qualidade de ensino em uma determinada universidade. Então, a pessoa pegou entrevistas, questionários, fez todo esse levantamento e ainda assim vai usar agora a análise de conteúdo. Por quê? Porque ele vai analisar essas entrevistas para ver se ele extrai mais informações ainda. Então, normalmente o que esse pessoal faz? Primeira coisa, ele vai transcrever essas entrevistas para um formato que pode ser facilmente analisado. Talvez ele faz um resumo, talvez ele já faz ali um fichamento sobre aquele assunto. Em seguida, ele vai ler as entrevistas e destacar as principais informações. Por exemplo, olha, nessa pesquisa o pessoal falou muito sobre administração, está cobrando muito caro, falou-se muito a palavra gasto, então você já começa a supor que o custo lá está muito elevado, ou
está dando muita ênfase à questão financeira e pouco à questão estudantil. Então perceba que por aqui, depois você vai ler com calma, você vai ver que nesses passos que você vai fazendo de análise desses dados, de análise desses conteúdos, você vai produzindo novos conteúdos, você vai coletando mais informações para trabalhar isso mais adiante. Por exemplo, você pode pegar quantas vezes, qual a média de ocorrência da palavra custo e gasto no discurso dos alunos dessa universidade. Então você acabou de fazer uma análise quantitativa dessas palavras e assim por diante. Beleza, pessoal? Então lembre-se que a análise de conteúdo é pegar basicamente os dados que foram abstraídos por meio de observações, entrevistas, questionários e obter e criar novos dados a partir de técnicas existentes. Também não é só sair, estou vendo aqui quantas vezes que essa palavra acontece. Não, tem que ter a técnica correta, que é exatamente o que a gente usa aqui na análise qualitativa. Que aí você pode fazer uma análise de cluster, uma análise de conteúdo, que aí sim você faz uma categorização, você analisa as respostas, você vê a correlação entre elas e assim por diante. Beleza, pessoal? Técnica de pesquisa número 6, pesquisa de laboratório. Essa técnica, pessoal, basicamente é a mesma ideia lá da pesquisa experimental. É uma técnica onde você vai captar os dados numa pesquisa experimental. E lembra lá que para uma pesquisa experimental, no método ele tem que ser bem delineado, num mundo fechado, em que não tem influência do ambiente externo? Aqui é a mesma coisa. É nesse momento que você está fazendo uma reação química, você consegue extrair essas informações para alimentar a sua base de dados e posteriormente fazer a sua análise. Beleza? Por exemplo, para nós da computação, nós podemos pegar um determinado algoritmo, rodar ele para uma determinada entrada e ter uma relação aqui, uma sequência, uma coleção de dados de saída. Esses dados de saída são dados que nós obtivemos por meio de uma pesquisa de laboratório, por uma pesquisa que usou o método experimental. Eu rodei o algoritmo A, ele me produziu esses dados. Eu rodei o algoritmo concorrente dele, que é o B, e produziu esses outros dados. Então, esses dados não foram produzidos por questionário, por observação, não, foram produzidos em laboratório. Entenderam, pessoal? Esse aqui é muito simples e é muito ligado à nossa área, por exemplo, de computação, onde a gente produz dados analisando através de algoritmo A, o algoritmo B, a técnica de pesquisa tal e assim por diante. Beleza? E finalmente, como era de se esperar, essa técnica é muito usada em pesquisas descritivas e explicativas. Por quê? Porque normalmente você pega esses dados dentro de um laboratório, de um ambiente controlado. Então, normalmente você está querendo descrever uma função, descrever um algoritmo, ou explicar um determinado algoritmo, ou explicar o comportamento de uma determinada função. Beleza, pessoal? E, finalmente, o nosso item 7, que é a técnica de coleta de dados através de pesquisa bibliográfica. Essa, de novo, é muito intuitiva, é uma técnica de pesquisa qualitativa. Por quê? Basicamente, você vai pesquisar o que os autores do determinado ponto que você está estudando está falando. Então, você está obtendo dados. Lembra que a sua pesquisa, quando ela utiliza o método pesquisa bibliográfica, basicamente você vai ler tudo que o pessoal está dizendo sobre um determinado assunto? Da onde vêm os seus dados? Os seus dados vêm através de uma pesquisa bibliográfica. Por isso que essa técnica de obtenção de dados tem o mesmo nome, pesquisa bibliográfica. Beleza, pessoal? E aí nós podemos dizer que é uma técnica usada em pesquisas exploratórias, descritivas e explicativas. Por que está em todas, professor? Porque lembra que praticamente não, todos os seus trabalhos, seja ele qual for, vai ter que ter um referencial teórico. E se vai ter um referencial teórico, quer dizer que você estudou sobre determinados autores. Ou seja, você fez uma pesquisa bibliográfica, você levantou informações. Ok, pessoal? Então, essas foram as 7 técnicas de coleta de dados que eu queria conversar com vocês. A partir de agora, é a gente treinar tudo isso que a gente viu. Ou seja, pegar determinados artigos e trabalhos científicos e tentar identificar cada um desses elementos. Cada um dos elementos que são o quê? As técnicas de coleta de dados, vão de trás para frente, Os métodos de pesquisa
e o tipo de pesquisa. Ou, de lá para cá também dá na mesma, né? O tipo de pesquisa, os métodos e as técnicas de coleta de dados e análise de dados, beleza? Então, pessoal, se você gostou dessa aula, dá um joinha pra gente, compartilha com seus colegas e não deixe de treinar isso. Entra aí agora, pesquisa alguns trabalhos relacionados à sua pesquisa e tente fazer esse exercício de identificar qual é o tipo de pesquisa, quais métodos ele utilizou e quais técnicas de coleta e análise de dados que ele está trabalhando. Beleza? Então a gente fica por aqui. Um abraço, pessoal. Valeu!